Eu sempre achei que o Enem ia ser só o Enem. Uma prova chata, cansativa, cheia de textos gigantes, mas nada além disso. Eu nunca imaginei que aquele domingo ia ser o dia mais estranho, assustador e perigoso da minha vida inteira. Eu lembro que acordei às 6 da manhã com aquela mistura de ansiedade e desespero que todo mundo sente. Mas havia algo diferente naquele dia. Algo que eu não conseguia explicar, mas que deixou meu peito pesado desde a hora em que abri os olhos. A casa estava silenciosa demais, mesmo com minha mãe andando pela cozinha fazendo barulho com panelas. Parecia que tudo ao meu redor estava contido, como se o ar inteiro estivesse esperando alguma coisa acontecer. Eu me arrumei rápido, coloquei a camisa meio amassada, prendi o cabelo do jeito mais prático possível e saí. O céu estava cinza, carregado, e eu lembro de pensar que talvez chovesse no meio da prova, mas não era bem isso que me incomodava. Era aquela sensação estranha de ser observada. E eu juro que não sou paranoica, mas naquele dia, caminhar até a escola parecia errado, como se cada passo me levasse para um lugar onde eu não deveria estar. Quando cheguei no portão, o movimento estava normal. Gente desesperada revisando fórmula, gente repetindo mentalmente tópicos de redação, gente rindo por nervoso. Eu tentei misturar meu medo naquele caos geral, mas só piorou, porque foi quando eu vi aquele cara. Ele estava parado, encostado na parede, não segurava caderno, não conversava com ninguém. Só me observava. Eu até tentei ignorar, achando que talvez ele estivesse olhando para alguém atrás de mim, mas quando virei o rosto, os olhos dele acompanharam meus movimentos devagar, como se ele me analisasse. Um calafrio subiu pela minha espinha. Não era olhar de paquera, não era olhar de curiosidade, era como se ele estivesse esperando por mim. Entrei rápido na escola, tentando controlar a respiração e procurei minha sala. O corredor estava lotado, mas mesmo assim eu sentia aquele olhar grudado nas minhas costas até a hora em que virei a esquina. A prova começou normal, tensa, cansativa, a típica tortura, até que no meio da prova de humanas, a luz da sala piscou. Uma vez, duas, três, e depois voltou ao normal. Eu vi gente rindo, a fiscal fazendo piada, dizendo que era só o Enem testando o nosso psicológico, mas eu senti outra coisa. Naquele instante, a mesma sensação de antes voltou. Alguém me observando. Quando levantei os olhos, vi uma sombra parada atrás da janela da sala, como se alguém tivesse do lado de fora. Não dava para ver o rosto, só a silhueta, alta, imóvel, e voltada exatamente para mim. Eu congelei. A caneta travou na minha mão. Meu coração bateu tão forte que parecia que ia ferir minha garganta por dentro. Pisquei, tentando focar, e quando olhei de novo, não tinha mais ninguém. Foi aí que a dor começou. Uma dor aguda na nuca, como se alguma coisa estivesse pressionando a base da minha cabeça. Eu toquei o lugar, mas não tinha nada ali. Só aquela pressão que pulsava como um aviso. Terminei a prova no desespero. Não faço ideia de como consegui responder metade das questões. Só lembro de levantar, entregar o cartão resposta e sair da sala praticamente tropeçando. O corredor estava vazio. Estranho, porque geralmente é uma bagunça. E quando virei para o pátio, ele estava lá. O mesmo homem de antes. O da entrada. Parado no meio do caminho, olhando para mim, como se tivesse me esperado a manhã toda. Eu queria gritar, mas nenhum som saiu. Ele deu um passo, depois outro. O eco dos pés dele preenchia o lugar inteiro. Não tinha ninguém por perto, ninguém para chamar, ninguém para correr até. Eu fiquei presa onde eu estava. E foi só quando ele chegou perto o suficiente para eu ver o rosto dele, pálido, olhos fundos, quase sem expressão, que ele abriu a boca e disse num sussurro que rasgou meu estômago: "Você fez a coisa errada, e agora eles vão vir atrás de você." Eu não consegui responder. Eu não consegui mover um músculo. E o pior de tudo, eu não fazia ideia do que ele estava falando. Minha voz saiu falha, fina, quase infantil. Ele inclinou a cabeça de um jeito estranho, como se estivesse analisando minha pergunta de ângulos diferentes. Depois, deu meio sorriso. Não era um sorriso simpático, mas um sorriso vazio. E isso foi mais assustador do que qualquer expressão de raiva seria. "Você não deveria ter vindo hoje", ele murmurou. "Eles te marcaram." A palavra marcaram fez meu coração afundar. E antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele fez algo que ainda hoje eu não consigo descrever direito. Ele simplesmente virou as costas e andou para a saída do pátio. Não correu, não desapareceu num piscar de olhos. Só foi andando, devagar. E ninguém mais o viu. Nenhum fiscal, nenhum aluno, ninguém reagiu. Parecia que só eu enxergava aquele homem. Quando consegui me mover de verdade, saí praticamente correndo da escola.
O sol já tinha descido e o céu estava num tom alaranjado que tornava tudo ainda mais surreal. O caminho de volta para casa parecia interminável. A sensação de ser observada estava tão forte que eu olhava por cima do ombro a cada 10 segundos. Quando finalmente cheguei em casa, minha mãe percebeu na mesma hora que eu estava pálida. "Você passou mal na prova?" ela perguntou, colocando a mão na minha testa. Eu queria contar. Eu realmente queria, mas a verdade é que eu estava com medo de parecer louca, então só balancei a cabeça e disse que estava cansada, que ia tomar banho e deitar um pouco. O problema é que quando entrei no banheiro e fechei a porta, a sensação voltou. Aquela pressão na nuca, a mesma dor que eu senti durante a prova. Apertei a região, respirei fundo e, por puro impulso, subi o cabelo para olhar no espelho. Foi aí que eu vi. Um pequeno ponto vermelho, exatamente na base da minha nuca, como se tivesse sido feito por algo metálico, uma picada, um toque. Mas eu não lembrava de ter batido nem de ter sido arranhada. Cheguei mais perto, tremendo. A pele ao redor estava levemente arroxeada. Eu toquei de novo. A dor pulsou. E nesse instante, meu celular vibrou no balcão da pia. Era um número desconhecido. Atendi sem pensar. "Você precisa sair daí." A voz era feminina, baixa e urgente. "Eles já te localizaram." Meu sangue gelou. "Quem é você?" exigi. "Não tenho tempo para isso. Escuta, nada do que você viu hoje foi um acidente. Aquela prova não era só uma prova. Eles usaram você. E se você não sair de casa em 5 minutos, eles vão te encontrar." Eu tremi tanto que tive que segurar a pia para não cair. "Quem são eles?" perguntei com a garganta queimando. Silêncio. Depois, olhe pela janela da sala. Eu larguei o celular na pia e fui até a porta do banheiro. Minha mão tremia tanto que a maçaneta quase escorregou. Andei até a janela, levantando a cortina devagar, como se o mundo fosse explodir se eu fizesse qualquer movimento brusco. E então, eu vi. Um carro preto parado exatamente em frente à minha casa. Os vidros escuros, o motor ligado e uma figura no banco do motorista, imóvel, me observando. Não piscou. Não desviou o olhar. Só ficou ali, como se estivesse esperando a minha reação. Meu celular vibrou de novo com outra mensagem desconhecida. "Agora você entende. Saia, pela porta dos fundos." Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu larguei a cortina e voltei correndo para o banheiro. Peguei o celular, prendi o cabelo e olhei mais uma vez para o pequeno ponto na nuca. E pela primeira vez desde a prova, eu percebi algo que me fez perder o ar. O ponto brilhava levemente sob a luz, como se fosse um dispositivo. Uma marca. Exatamente como aquele homem tinha dito. E foi aí que eu ouvi o som. 3 batidas fortes na porta da frente. Secas, ritmadas. Como se não fossem de alguém pedindo entrada, mas de alguém anunciando. Eles chegaram. As batidas na porta da frente continuaram, firmes, quase cadenciadas. Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito. Cada batida reverberava no meu cérebro como um alarme de pânico. Eu queria gritar, mas nada saiu. Tremia ao ouvir meu próprio nome sussurrado de fora da porta. Uma voz tão fria que parecia vir debaixo da terra. A mulher no telefone havia dito para eu sair pela porta dos fundos. Mas, enquanto me virava, percebi que não havia tempo para planejar. O ponto na minha nuca ardia, como se tivesse algum tipo de sensor, lembrando-me que eles sabiam onde eu estava. Eu não podia esperar. Cada segundo que passava, o som das batidas ficava mais alto, mais próximo. Abri a porta dos fundos devagar, olhando antes para o quintal. Estava escuro, o céu agora laranja acinzentado se transformando em um tom púrpura, e as sombras da noite pareciam se alongar até tocar as paredes da casa. Não havia ninguém à vista. A rua parecia deserta, mas o medo dizia que eu não estava sozinha. Respirei fundo, tentando manter a calma, e comecei a correr, sem rumo, só tentando colocar distância entre mim e a porta da frente. Enquanto corria, meu celular tocou de novo. A voz feminina soou urgente. "Rápido, entre no carro do beco. Eles vão tentar cercar a rua principal." Eu corri até o beco atrás da casa e encontrei o carro. Era pequeno, antigo, mas o suficiente para eu me esconder ali. A porta estava destrancada e assim que entrei, a mulher desligou, deixando apenas o silêncio tenso dentro do veículo. Liguei o motor, mas hesitei. Algo me dizia que se eu saísse dali, eles poderiam me ver. E então aconteceu. O carro da frente da minha casa começou a se mover. Uma sombra entrou no volante e os faróis se acenderam. O brilho iluminou a parede da minha casa por um instante, mostrando que alguém ainda olhava para mim, observando cada movimento meu. Eu engatei a marcha e acelerei, sentindo cada batida do coração como se fosse um tambor gigante dentro do meu peito. Corri por ruas estreitas, desviando de carros e pedestres, mas sempre olhando pelo retrovisor. Não havia ninguém visível atrás de mim. Por alguns segundos pensei que tinha conseguido escapar,
Mas então senti o carro frear bruscamente ao meu lado. Olhei para o banco do passageiro e vi um homem. Não era o mesmo de antes, mas tinha o mesmo olhar vazio. Ele não falava, apenas sorria, um sorriso que congelava a alma. Foi quando percebi o que ele queria. Algo dentro de mim, algo que eu não entendia direito, começou a doer novamente. A dor na nuca pulsava com força insuportável. Eu toquei o ponto e meu corpo inteiro estremeceu. Ele parecia emitir algum tipo de comando silencioso, e a sensação era aterrorizante, como se estivesse sendo manipulada. De repente, o carro da mulher no telefone fechou a distância. Ela abriu a porta rapidamente e me puxou para dentro. Eu não consegui reagir, só entrei. Assim que fechei a porta, ela arrancou com força e senti o vento frio bater no rosto. Olhei para trás e, pelo retrovisor, vi os 2 carros pretos ainda me seguindo, mas não consegui mais enxergar os ocupantes. Quem são eles? Consegui perguntar, a voz quase inaudível. Ela olhou para mim, séria. Eles não são humanos. Pelo menos, não completamente. E o Enem? A prova era só uma maneira de escolher alguém como você. Alguém insensível, com uma certa habilidade. Alguém que eles precisavam para um plano maior. O carro fez uma curva fechada e a minha visão ficou turva. Senti náusea, medo, tudo misturado. Eu não entendia nada, mas compreendi uma coisa. Minha vida estava prestes a mudar para sempre. Finalmente, ela parou o carro em um terreno isolado. Eu saí cambaleando, tentando processar tudo. O ar estava pesado, carregado, como se algo sobrenatural pairasse no lugar. Olhei para a mulher e perguntei, quase sem esperança: "E agora? O que vai acontecer comigo?" Ela sorriu, de forma rara, mas ainda firme. "Agora você vai aprender a sobreviver. E se fizer certo, talvez consiga voltar ao seu mundo. Mas se falhar, eles vão te encontrar de novo. E da próxima vez, não haverá escape." Naquele instante, olhando para o céu escuro, senti um frio percorrer minha espinha. A vida que eu conhecia, o mundo que eu achava seguro, tinha acabado. E eu percebi que o Enem não tinha sido apenas uma prova de conhecimento. Tinha sido um teste de sobrevivência. E eu mal tinha começado a entender as regras. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.